Olá pessoal, 15ª aula de Finanças Pessoais. Ainda dentro do tema Orçamento Pessoal, hoje nós vamos falar do terceiro passo a passo para este orçamento pessoal, que é o controle. Nas duas aulas anteriores nós falamos inicialmente de todos os registros de entradas e saídas dos seus recursos financeiros, a importância desse registro discriminado o máximo possível, ele abertos os itens, né? Falamos na aula seguinte, na 14ª, do segundo passo a passo, que é a análise, e aí você pode analisar dentro de grupos, dentro de contas, subgrupos, da forma que você registrar os seus itens, certo? Após a segregação entre, principalmente dentro dos gastos, o que é discricionário e o que é comprometido. Hoje, então, nós falaremos sobre o terceiro passo a passo, o controle. Então, vamos direto para a nossa planilha. Como já mostramos nas aulas anteriores, nós temos aqui, né, o registro que a pessoa nos informou até maio, de entradas, 2 entradas. Depois, nós separamos aqui a parte das despesas comprometidas e analisamos elas estatisticamente. E depois, a parte discricionária, ou seja, aquelas despesas que nós temos uma maior gestão sobre elas. Isso é importantíssimo, essa segregação. E ontem foi perguntado na live se uma despesa discricionária ela pode passar a ser comprometida e uma despesa comprometida pode passar a ser discricionária. Hoje nós vamos dar exemplos disso. E depois, aqui nós mostramos o quê? A parte de resultado, né? Um pequeno resultado, onde que nós segregamos receita, o investimento que até em maio era 0, depois despesas comprometidas, discricionárias. E deixamos aqui um saldo acumulado, certo? Ok. Bom, na aula de hoje, nós partiremos para os meses que ainda não foram, digamos assim, ainda não ocorreram. Vamos fazer um planejamento para fins de controle, certo? Vamos projetar esses resultados, esses números, tudo bem? Tanto as saídas como as entradas. Bom, iniciando aqui então as entradas, o que nós fizemos? Nós conversamos com a pessoa que nos disponibilizou para saber mais informações do seu dia a dia, das suas rotinas, do seu trabalho, dos seus gastos, das suas receitas e tudo mais. Com as informações dela, por isso que isso é importante, né? Ser professor tem dessas coisas, você não está falando de você, né? Você está dando exemplos que são reais, mas que não são seus exemplos, né? Então, ela nos disse que não espera aumento na parte de salários, né? Na parte da empresa que ela trabalha, ela não espera aumento. E ela também não espera um aumento significativo da parte variável que ela tem como receita, como entrada. E por quê? Porque ainda é muita indecisão devido a todos esses problemas ou essas dificuldades que nós estamos passando devido a coronavírus, né? A pandemia. Então, nós fizemos as entradas o mais prudente possível. E isso é muito importante. Ter prudência nas entradas. Não no sentido assim, Moisés, eu não tenho que deixar de ter ambição, otimismo. Não é isso. Não é isso. Prudência
quer dizer o quê? Você tentar ser o mais real possível, o mais perto daquilo que você espera que vá acontecer mesmo, tá? Porque nós temos, por comportamento humano, uma tendência, um viés ao otimismo, tá? E essa pessoa, então, nos informou isso. Então, o que nós colocamos aqui? De junho até dezembro, nós colocamos aqui, ó, uma receita fixa de 3 mil, líquida, e uma variável na casa de R$ 206, que é o quê? É a média dos 5 primeiros meses. E nós mantivemos essa média como esperada. Tudo bem? Devido à informação da pessoa que nos trouxe. Eu poderia pôr um crescimento? Sim, desde que você tenha uma confiança, uma probabilidade que isso vai ocorrer, esse aumento, ok? Bom, e aí, pessoal, eu entro no principal ponto, no ponto de investimentos. Veja que uma receita média esperada de entradas de junho a dezembro de 3.206, eu já retiro a nossa meta de investimento, que é 10%, na regra 60, 30, 10, como nós estabelecemos nas aulas anteriores, ok? Então, eu reforço, a primeira saída é investimento. Ponto. Depois fomos para as comprometidas, para as despesas comprometidas. Aqui nós precisamos, digamos assim, de uma análise mais minuciosa. Por quê? Por ser comprometida, você tem pouca gestão. Lembram disso? Bom, e aí nós falando com a pessoa, nós falamos assim, me fala aí um pouco do seu supermercado. O que você compra nesse que você colocou aqui como alimentação supermercado? Aí ela disse, material de limpeza, material de higiene, alimentos. Aí eu falei, mas fala mais sobre os alimentos. Eu compro uma caixinha de cerveja, eu compro... E supérfluo? O que é supérfluo? Alimentos supérfluos, por exemplo. O que nós já comentamos no curso, os verdadeiros venenos para a nossa saúde, que são aquilo que está nas prateleiras dos supermercados, não estão nas beiradas, nas paredes. Nós falamos isso aqui lá nas primeiras aulas, que são o quê? Aqueles pacotinhos, salgadinho, industrializado, aquela coisa. E nós conversando com ela, chegamos à conclusão que de toda a compra dela, cerca de quase 20% era de supérfluos. Eram de itens que podem ser classificados como discricionários ou podem ser retirados do comprometido. Porque você fica sem, você consegue viver sem. Bom, então nós ajustamos a alimentação dela aqui para uma média de 1.100 a partir de junho. Apesar que a média nos 5 primeiros meses deu 1.393. Nós estamos colocando retirando desta parte comprometida cerca de R$ 293, em média, por mês, tá? Mas com o consentimento da pessoa. Tudo bem? Fomos para o açougue. Mesmas perguntas. A pessoa chegou a nos confirmar que aqui também estava aquela carninha de um churrasco do final de semana,
que levava para casa de um parente ou de um amigo e aí por diante. E até mesmo na sua própria casa. Ou seja, daquela média que foi de R$ 199,58 mês, cerca de R$ 119 nós retiramos mensal, devido a essa entrevista que nós fizemos, nós vimos que isso é supérfluo, não é comprometido, é uma parte discricionária. Tá vendo a importância cada vez mais de você abrir essas contas e você registrar realmente diariamente e classificar entre discricionária e comprometida? Não tem como você ficar, por exemplo, sem a sua proteína do dia a dia, porque carne é proteína, certo? Não tem como você ficar sem a sua alimentação, até a sua higiene, até a questão de limpeza da sua casa, do dia a dia, mas tem como você ajustar, certo? Vamos lá. Vamos continuar. E depois nós passamos gás. Não tem para onde correr. Inclusive, tem que ser feita uma análise se há possibilidade de aumentar durante aquele período que você está fazendo a sua projeção, a sua estimativa. E se tiver, coloque. Bom, locomoção, mesma coisa. Né? Nós vimos que ela, numa média de R$ 157 nos 5 primeiros meses, nós trouxemos isso para R$ 150, devido que alguma locomoção foi para fins discricionários. Como, por exemplo, pegar um Uber para ir para casa de um parente e aí por diante. Ok? Bom, depois nós vimos também o quê? Telefone. Continuamos com a mesma média, né? Telefone e internet. Dentista, continuamos com o que foi gasto no último mês de maio. Por quê? Porque isso aqui é um tratamento dentário que é fixo, pelo menos até o final do ano, ou seja, ele é comprometido no seu montante de R$ 234. A variação que pode existir é para outros tratamentos dentários que não está previsto até lá. Bom, depois, drogarias. E aí nós pegamos a drogaria e vimos que também tem supérfluo nela. Por exemplo, é comprado até mesmo uma goma de mascar e desodorantes e outros itens que não são itens comprometidos. Aqueles itens que não pode faltar, não tem como faltar. Tudo bem? Bom, depois, a alimentação do cachorro. Também deixamos na média que estava. Então, pessoal, chegamos à seguinte conclusão. Aqueles cerca de 76% que era gasto por mês, em média, nós reduzimos e conseguimos reduzir, claro, dentro de uma entrevista, para 64,78%. Ou seja, vamos estabelecer a média do comprometido, aquele alvo, em 65%. Ah, Moisés, mas você falou que a regra era 60%. Eu falei que era uma regra estabelecida naquele momento, mas poderia ser ajustado. O que nós não vamos ajustar é os 10% de investimento. Então a gente trabalha no meio, com os gastos comprometidos e discricionários. Então nós trouxemos a média do comprometido para 65%. Logo, quanto que sobra para o discricionário? Essa é a conta. 65 mais 10, 75.
discricionário 25%. Opa! Eu tinha um discricionário de 14%, ele vai agora a 25%. Moisés, então você está me falando que eu posso ter o quê? Mais saídas, mais prazeres, digamos assim? Sim, é isso mesmo. Se a sua meta é 10% de investimento e você conseguir segurar 65% no comprometido, você tem 25%. Discricionário. Aí é decisão sua. Opa, posso mexer no investimento para mais? Sim. Eu ainda indico, se você está iniciando, inicia com pouco. Por quê? Porque você precisa fazer a rotina. Isso é que é o mais importante. Ok? Vamos lá. E aí nós fomos para o discricionário. Alimentação fora, fomos fazendo uma média, ó. Uma média da alimentação fora de 50, que é mais ou menos a média dos 5 primeiros meses. Depois, roupas para a pessoa. A gente até aumentou essa média, tendo em vista a entrevista que nós fizemos com a pessoa. A pessoa falou, não, eu comprei muito pouca roupa para mim. E comprei mais para os meus filhos nesses primeiros 5 meses. Então agora eu posso ajustar isso na previsão. Então aumentamos a média, ó, de 96 para 120 mês. Aumentamos móveis e utensílios, aliás, ajustamos para 150 por mês. Cinema, ajustamos para 20 em média. Ah, Moisés, mas um cinema não é 20 reais. Um cinema é 30, 40. Ajustamos em média mês. Então, se você for num cinema no mês e vai gastar 40, no outro você não vai. Tá vendo o poder do planejamento, do controle? Porque você tá vendo aqui na sua planilha. Opa, não posso. Eu não posso ir. E não vai. Olha o objetivo, foco. Depois, lanches, 40, uma média de 40. Ó, roupa para os filhos, baixando essa média. Por quê? Devido à entrevista. Então veio para 100 reais para o filho 2 e 80 para o filho 1. Ou seja, 180 reais mês para os dois. Pode, né? Pode ali, nesse mês eu compro mais para um e menos para o outro, e aí por diante. Vai fazendo essa ponderação, desde que não ultrapasse o seu controle. Depois, lazer com você mesmo. E ajustamos para 100 reais. E por fim, nós incluímos uma linha chamada prazer. Eu dei esse nome. Outros prazeres. Eu vou tomar um sorvete, vou dar uma espichada até na cidade vizinha e aí por diante. E colocamos uma média de 200 reais mês. Ou, vou fazer o churrasquinho, vou comprar a minha cervejinha, 200 reais mês. É um prazer. Ou seja, alguns itens que nós tiramos lá do comprometido, jogamos aqui dentro dessa rúbrica, dessa linha, né? De 200. 200 mês. E aí, veja que nós chegamos a uma média de junho até dezembro de 15% no discricionário. Moisés, mas o alvo não é 25%? O alvo é o máximo com gasto. Com receita que não tem alvo máximo e nem investimento. Então, se vocês notarem aqui no final, ainda tem uma sobra, de junho até dezembro, que vai acumulando e dá um final de R$ 3.635. Opa! Então eu posso o quê? Eu posso ter mais lazer ou eu posso investir mais. Aumenta a meta para 15.
Mas deixe lá como um caixa. Eu não estou dizendo aqui reserva, não confunda isso, reserva de emergência, tá? Mas deixe lá, que depois nós vamos falar de outros itens que vão entrar nisso aí. Então deixe ela lá mas vai observando e dizendo assim, eu posso mais ou eu posso menos. No discricionário ou no comprometido ou no investimento. Mas o investimento sempre para mais. Tudo bem? Então, pessoal, aqui terminamos o terceiro passo a passo, que foi o controle. O principal é você projetar para controlar. Esse controle é desde o momento que você analisa todos os itens e aí você sai segregando o que é discricionário do que é comprometido, como nós falamos na aula de hoje, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá.